O presidente eleito dos Estados Unidos toma posse no dia 20, mas declarações polêmicas de Donald Trump sobre o Canadá, a Groenlândia e o Panamá geram reações e instabilidade diplomática. E o nosso entrevistado agora é o professor Carlos Pódio, do Berea College, no Kentucky, nos Estados Unidos, PhD em Relações Internacionais. Tudo bem, professor? Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Como é a primeira vez que a gente se vê nesse ano, um feliz ano novo. Obrigado. Tudo bom, Thiago? Sempre um prazer conversar com você. Um bom ano para você e para os ouvintes. Bom, professor, a grande questão é a seguinte: de tudo que ele falou nessa entrevista, e a repercussão é muito grande, muita instabilidade, outros países estão reagindo às declarações dele. Algumas dessas declarações, quando ele realmente for presente, a partir do dia 20, há alguma possibilidade disso sair do papel ou são só declarações e bem a característica dele, professor? Olha, Thiago, o Trump, a gente sabe que para nós que analisamos ciência política, né, ele é um fenômeno muito particular, né? E eu tenho dito que para compreender o Donald Trump, a gente vai ter que jogar fora os nossos manuais de ciência política e começar a ler, por exemplo, um livro que o Trump escreveu que chama The Art of the Deal, né, a arte de fechar um negócio. E eu acho que quando a gente lê esse livro, a gente entende um pouco a lógica sobre a qual Donald Trump opera, né? Primeiramente, ele enxerga o mundo como um grande palco de negócios. Ele não tem uma visão muito sofisticada de geopolítica. A visão dele é uma visão em que estende a visão que ele tinha domesticamente, como alguém que era um empresário do ramo imobiliário, para o palco internacional. E uma das técnicas de negociação que o Donald Trump fala nesse livro e defende é essa ideia de que você começa com uma proposta exagerada e essa proposta exagerada te traz toda uma sorte de benefícios. Primeiro que você consegue mobilizar a atenção, no caso do Donald Trump, mobiliza a base dele, que fica achando motivo para discutir coisas que não estavam na agenda, desvia, por exemplo, a atenção de questões, por exemplo, na Ucrânia ou no Oriente Médio, e, por outro lado, você estabelece uma base para negociação em que outras propostas passam a aparecer menos absurdas. Então, você começa com uma proposta absurda, vamos anexar o Canadá, e termina com uma proposta, uma negociação comercial, etc. Parece que essa é uma das hipóteses possíveis, me parece que a mais provável para o que a gente está vendo, né? A hipótese menos improvável, mas continua sendo uma hipótese que a gente vai ter que trabalhar, é que ele, de fato, quer fazer essas coisas que ele está dizendo que vai fazer, né? Eu considero essa uma hipótese menos provável, mas se tratando de Donald Trump, a gente precisa estar aí preparado para todas as possibilidades. Professor, vou trazer a Dora Kramer para a nossa conversa, a nossa comentarista. Faz a próxima pergunta. Você, Dora. Boa noite, professor. Tem uma questão mais geral e eu tenho curiosidade sobre isso. O Donald Trump é o segundo presidente americano a se eleger sem possibilidade de reeleição. O primeiro foi lá no século XIX. Isso faz alguma diferença, o fato dele não ter a possibilidade da reeleição? Faz alguma diferença na condução do governo? Dora, essa é uma excelente colocação e eu acho que sim, faz diferença, como faz diferença para todos os presidentes que estão no seu segundo mandato, né? Eu lembro o Barack Obama, quando ele estava negociando com os russos, ele disse, à época o presidente da Rússia era o Medvedev, ele disse para o Medvedev, olha, espera a reeleição, que depois da reeleição eu vou ter mais flexibilidade, né? Então, um presidente norte-americano que não está preocupado com a reeleição, de fato, ele tem muito menos, por um lado, muito menos amarras e mais flexibilidade, e por outro lado, diminui um pouco o apelo deste presidente do ponto de vista político, né? Porque outras forças políticas sabem que há uma data de expiração, né? Então, não vou mais me preocupar com o que esse presidente vai fazer, porque logo ele já está fora do poder, né? Então, essa é uma questão que também tende a trazer limites aí ao poderio norte-americano. No caso do Donald Trump, parece que o que isso tem feito, ele não ser candidato, não poder constitucionalmente ser candidato à reeleição, me parece que isso apenas tira qualquer tipo de amarra que o Trump poderia vir a ter, né? Então, ele pode se tornar, para aqueles que acham que o Trump é um agente perigoso na política internacional, ele pode tornar-se ainda mais perigoso, dado que ele não tem essas amarras domésticas ou preocupações com a sua reeleição. Então, a resposta curta, direta para a sua pergunta é sim, acho que isso influencia e vai influenciar a forma que o Trump vai governar.
O professor, queria perguntar para o senhor sobre a relação de Donald Trump com outros países a partir dessas declarações que ele deu de ontem para hoje. O curioso, sim, a gente sabe da relação com o México, o que ele pretende fazer, e desde o primeiro mandato ele falava da história do muro contra o México, em relação ao México, na fronteira, e a presidente do México reagiu à fala dele dizendo o seguinte: ela sugeriu mudar o nome dos Estados Unidos para América Mexicana. A Europa também reagiu, Dinamarca reagiu. E como que fica, por mais que ele não coloque no papel essas mudanças que ele está falando, essas discussões que ele está propondo, mas como é que vai ser a relação dele com esses outros países? Vai ser uma relação, vamos dizer assim, muito complicada, difícil? Ele não vai conseguir se aproximar, ou por serem os Estados Unidos, a relação é sempre inevitável, professor? Pois é, Tiago, veja você que forma curiosa de conduzir a política internacional. Ele está arrumando problemas com aliados importantes dos Estados Unidos, né? O México e o Canadá são os dois maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. A Groenlândia, a Dinamarca, países europeus são aliados militares, inclusive, dos Estados Unidos. São todo um arco de alianças construído pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, fincado muito nesses países que você citou. Então, ele, ao invés de combater ou gastar o seu tempo combatendo inimigos e competidores dos Estados Unidos, ele cria problema com aliados, né? Isso torna uma situação, nos faz nos perguntar o que, afinal de contas, quer o Trump com isso. Me parece que, em certa medida também, acho que uma outra parte da resposta daquela que eu falei sobre a arte do negócio, tem um pouco do Trump querer ser um disruptor da ordem, né? Querer ser um destruidor da ordem internacional e de valores dessa ordem, como, por exemplo, o próprio valor básico, que hoje a gente toma como uma questão absolutamente natural, que é a questão da soberania dos Estados, né? Ele dizer, vou anexar o Canadá, vou anexar o Panamá, ele está dizendo que a soberania não significa mais nada, ou pelo menos do ponto de vista retórico, eu não tenho o menor respeito por isso, né? Então isso cria, de fato, fissuras nesta ordem internacional, e ele é um disruptor, né? O Donald Trump, nesse segundo mandato, eu acho que complementa um pouco também a questão que a Dora perguntou, ele vai vir ainda mais como um disruptor, né? O Trump do primeiro mandato, que perde a sua reeleição, a questão que se colocava é se ele era uma aberração do sistema político norte-americano ou se ele era uma nova norma. A sua nova reeleição agora, comprovou que ele não é uma aberração, que ele é esta nova norma e vai dar muito mais espaço para ele causar mudanças aí nesse sistema internacional que ele vê como um sistema que não beneficia os Estados Unidos. Mais uma pergunta, Dora? Quero sim, quero falar de Venezuela, professor. Meu Deus do céu, depois de amanhã, temos a posse do Maduro, temos aí o Edmundo González no Panamá, agora reunido com diversos ex-presidentes da América Latina e também da Europa, prometendo ir para a Venezuela. E o Maduro dizendo, óbvio, que não vai aceitar, 1.200 militares nas ruas. O que o senhor projeta, o que a gente pode imaginar para essa sexta-feira? Dora, o que a gente tem visto é que esse processo político na Venezuela, né, ainda que tenha levado dentro de todos os problemas óbvios, né, de fraude que foram comprovados nesse processo eleitoral na Venezuela, o que isso resultou vai ser um Maduro bastante enfraquecido, não só do ponto de vista doméstico, como nunca esteve do ponto de vista internacional, né? Dito isso, os países eles têm diferentes perspectivas, né? Eu não considero, por exemplo, que seja inteligente ou que seja recomendável ao Brasil enviar, né, tratar esse processo como se fosse um processo político normal. Não considero isso algo que seja recomendável. Por outro lado, há de se entender a necessidade do Brasil dentro do seu subsistema regional na América do Sul e se estabelecer como um país importante, um país central e que tem que ter relações com a Venezuela. Então é um cálculo diplomático aí muito mais delicado do que o de outros países, né? Tanto de potências menores na América do Sul, quanto até mesmo dos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, na medida em que nós temos um presidente que não parece ser muito afeito à democracia, está arrumando problema com todas essas democracias que nós citamos e deixando quieto as autocracias, as ditaduras, isto deve também criar um certo encorajamento para líderes da cepa do Nicolás Maduro.
Professor Carlos Pódio, do Berea College, do Kentucky, nos Estados Unidos, PhD em Relações Internacionais. Obrigado sempre, professor, pela atenção, pela gentileza. Volte sempre. Um abraço. Obrigado, Thiago, Dora. Boa noite a todos.